Olá, apaixonado pela literatura. Eu sou o professor Átila Almada e você está aqui no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer as grandes obras da língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre um poeta que mexeu na estrutura, na base da literatura da nossa língua, que se fazia até ali o início da segunda metade do século XIX. Este poeta foi o português Antero de Quintal, do qual leremos e analisaremos o soneto Mais Luz. E por que, afinal, Quintal foi tão importante? É o que você vai descobrir agora. Mas para descobrir agora, vamos entender o que havia antes. Antes de Quintal, no século XIX, havia em Portugal, aliás, não só em Portugal, como na Europa, o estabelecimento dos poetas ligados ao romantismo. Romantismo que foi a vertente literária, não só literária, mas a vertente artística dominante da primeira metade do século XIX até ali os anos 1860, 70, aqui no Brasil até 1880, romantismo que trazia no seu bojo as frustrações do homem do século XIX, frustrações que eram consequências de coisas que aconteceram lá no final do século XVIII. A frustração social pelos ideais não atingidos de liberdade, igualdade e fraternidade, a frustração econômica pela Revolução Industrial, que produzia muito mais em menos tempo, mas que, em contraponto, acabou com os valores individuais das pessoas e precificou e dinheirizou tudo. Então, este artista romântico, ele sentia essas negações, essa hostilidade do mundo reduzido a dinheiro e a falta de liberdade. E, portanto, buscava no seu eu interior, no escapismo do mundo, uma maneira de viver, de colocar na sua poesia, por meio da voz lírica, os seus sentimentos, a sua tristeza e, não raro, a sua desesperança, o seu desejo de morte. Eram comuns na poesia romântica, principalmente na segunda geração, grandemente influenciada pelo poeta inglês Lord Byron, o desejo de morrer e à noite, né? Um ambiente noturno, triste, pesado, era uma coisa assim muito dolorosa para aqueles homens e mulheres da época, o mundo em que eles viviam. Portanto, sair desse mundo era a melhor solução possível. Só que a história e o mundo andam, continuam, evoluem. E esse espírito pessimista foi passando, ele foi sendo deixado de lado, porque no século XIX foram vindo novas ideias, novas vertentes filosóficas, tecnológicas, científicas. Veio, por exemplo, o positivismo do Augusto Comte, dizendo que a ciência era o único método para saber a verdade, a ciência e a disciplina. Veio Darwin com o seu evolucionismo, veio o determinismo do Hippolyte Taine. Então, outras ideias começaram a surgir, mostrando muito mais o homem dentro da sociedade, a questão da predominância da vontade, do Arthur Schopenhauer e outros. Não é a nossa ideia discutir aqui filosofia, eu só estou apontando para você, que começaram a mostrar que esse homem dali daquele tempo não tinha nada de coitadinho, ao contrário, que esse homem assumiria, e assumia de fato, um papel de protagonismo do criar, do ressignificar, do mudar o mundo. Na segunda metade do século XIX já se formavam as bases para o que viria a despontar como segunda revolução industrial. As distâncias eram encurtadas pelas ferrovias, começava a se pensar em novas formas tecnológicas e a segunda revolução industrial foi bater lá no final do século XIX, como a revolução da eletricidade e depois do motor de combustão interna. No meio de tudo isso, esses românticos que ainda estavam com aquelas sobras de espírito do final do século XVIII, a tristeza, o soturno, o triste, começaram a ficar no passado, mas ainda gozavam de muito prestígio social, acadêmico, enfim, eram socialmente estabelecidos em Portugal, assim como na Europa. Mas como o nosso foco é Portugal, um nome importante era o nome de Antônio Feliciano de Castilho, um grande autor romântico português, que era literalmente um homem velho e cego. Ele havia perdido a visão e envelhecia com o posto de autor a ser seguido, quase que um exemplo da literatura. Castilho, claro, percebendo que já não havia mais toda aquela adesão à própria figura e ao romantismo que ele representava, tratou de procurar novos poetas que escrevessem a moda romântica. Encontrou num jovem chamado Pinheiro Chagas e no seu poema A Mocidade
a resposta aos seus anseios. E ao fazer um pós-fácil desse poema da mocidade, ele elogia Pinheiro Chagas, que escrevia dessa maneira totalmente ainda passadista, idealizada, pensando no amor de uma jovem, enfim, uma pessoa que ficou na janela, o tempo passou e ela não viu, né, Pinheiro Chagas e Castilho, e ao escrever isso, ele já aproveitou para dar uma cutucada nesse pós-fácil, nesse texto escrito após o poema, para dar uma cutucada em alguns jovens que ele viu que iam ganhando força. Esses jovens eram jovens que se formavam pela Universidade de Coimbra e propunham mudanças estéticas, mudanças na arte, mudanças no modo de ver a sociedade, enfim, mudanças no modo de pensar a vida em Portugal do século XIX. E o líder literário desses jovens era justamente o rapaz aí da foto, o senhor Antero de Quental. Castilho, então, disse que esses jovens não sabiam o que eles faziam, que eles tinham anseios assim sem muito fundamento, e que Pinheiro Chagas, com seu poema da mocidade, tradicional e romântico, é que era um grande escritor e alcançaria glórias. Só que este pós-fácil de Castilho não passa nem um pouco despercebido por Quental. Quental lê aquilo, não gosta nem um pouco do que lê, e responde à altura num jornal português, isso no ano de 1865, falando em bom senso e bom gosto e dizendo que, na verdade, Antônio Feliciano de Castilho era cego para sua época, basicamente por palavras bem mais ofensivas do que as que eu vou dizer aqui. Ele disse que Castilho era um homem hipócrita, vivia do passado e que iludia o povo com a sua produção antiga, sem mais eco social, como se ele tivesse ficado, digamos assim, sentado em cima de uma imagem que tinha construído e parado no tempo. E aí essa querela, né, resulta na chamada questão Coimbra, porque aconteceu em Coimbra, cidade da universidade, no ano de 1865. A partir daí, então, você tem essa divisão muito clara de Antônio Feliciano de Castilho representando o velho e Antero de Quental representando o novo, essa nova poesia portuguesa que queria se ligar aos valores do presente, não aos valores do passado. Não havia o que se lamentar, havia o que viver, havia o que produzir, havia o que pensar e o que criar dali em diante. O passado, como diz o nome, passou, ficou para trás. O passado já era, é hora de seguir. E então, Quental lidera esse grupo de jovens poetas na chamada questão Coimbra, na questão do bom senso e do bom gosto, e algum tempo depois também isso chega a Lisboa nas conferências democráticas do Cassino Lisbonense. Lisbonense ou Lisboeta é a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês então Mais Luz, que é um soneto do Antero de Quental, que representa uma boa síntese do que viria a ser essa proposta poética que ele traz, essa ideia de ver o mundo pelos realistas, pelos olhos do poeta realista que queria ver o mundo do presente para o futuro e não mais se agarrar ao mundo do passado. Vamos ao texto. Bom, por que é um soneto? É um soneto pela estrutura, você consegue ver ali 2 quadras, 2 tercetos, 4, 4, 3, 3, e você vê nas quadras, por exemplo, o esquema das rimas interpoladas, pontas e meios, né? A, B, B, A. Crapulosos e silenciosos nas pontas, vaporosos e dolorosos nas pontas da segunda quadra, impossíveis e impassíveis nos meios, insensíveis e inextinguíveis nos meios. Então, esquemas de rimas são 10 sílabas poéticas, não vou metrificá-las aqui, mas 10 sílabas poéticas em cada verso, enfim, soneto do Antero de Quental. A forma poética é clássica, mas o tema é novo. A proposta do Mais Luz é frontalmente oposta aos românticos. Aliás, a primeira estrofe do Mais Luz é totalmente crítica à poesia que se fazia antes de Quental. Eu vou fazer uma leitura de todo o soneto e depois eu venho analisando com você parte a parte. Vamos lá. Amem a noite os magros crapulosos e os que sonham com virgens impossíveis, e os que inclinam mudos e impassíveis à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos.
Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida refervendo e a tarde rumorosa e repousada. Viva e trabalhe em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver morrendo o claro sol, amigo dos heróis. Vejam lá, vamos à primeira estrofe. A primeira estrofe são os românticos, não nomeados, mas é claro que a crítica de Quental se dirige na testa deles, é um dardo bem no meio da cabeça. Os magros crapulosos, os doentes, os que se entregavam aos vícios, os etéreos, os escapistas, os que se escondiam do mundo, os que se fechavam no seu eu interior e quando saíam de casa, saíam à noite para beber e para se entregar a mundanismos. Muitos poetas românticos, inclusive, morreram cedo demais. Castilho foi uma exceção. Estes românticos que sonhavam com as virgens impossíveis, as belas moças que eles não conseguiriam amar na vida, já que um mundo de defeitos como aquele em que os românticos acreditavam viver, jamais permitiria a realização do sentimento amoroso. Esses românticos que se inclinavam à borda dos abismos silenciosos, da dor, da tristeza, de uma, digamos assim, revolta com o seu próprio tempo, e muitos dos quais não só se inclinavam à borda dos abismos, como deles literalmente se atiravam. Na segunda estrofe, ele fala da ilusão da noite e da lua, os raios vaporosos, enganadores, belos, porém enganadores da lua, que cobre, tapa e torna insensível. Eu tenho uma gradação de 3 ações aí: a lua ilusória, a lua que insensibiliza aos fatos, a lua que joga as pessoas num mundo cruel, num mundo de vícios, e faz com que eles não vejam, por conta daqueles raios vaporosos, o que está acontecendo na realidade. E aí nós passamos aos 2 tercetos. Os tercetos que são o contraponto às quadras. Nos tercetos em que o eu lírico se posiciona na primeira pessoa, dizendo: eu amarei a santa madrugada. Mas vejam, madrugada e não noite. A noite, como modelo de vida aos românticos, é deixada de lado. E por que ele amará a santa madrugada? Porque a madrugada é hora de descanso. É a hora em que o humano corpo deve repousar para que seja base ao novo dia, ao dia em que se trabalha, ao dia em que se vive. Justamente é o que vem depois. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida refervendo. A vida que pulsa, que pula, que existe nas cidades, no trabalho, na convivência, no sol. E depois de trabalhar ao longo do dia, amará também a tarde rumorosa e repousada. Rumorosa porque as pessoas estão saindo do trabalho, estão indo para suas casas, é um momento em que elas interagem, conversam, se encaminham, de repente param ali numa confeitaria, olha que chique, para tomar um chá, um café, e depois descansam. E vão novamente amar a santa madrugada e se preparar para o dia que segue. Então, é uma vida que tem um ritmo, uma rotina a partir do sol. É o nascer e o pôr do sol que determinam a rotina, e a noite é o momento de descanso. E depois ele tem uma conclamação, uma exortação aí: viva e trabalhe em plena luz. A vida é na luz, é no dia que se realizam as coisas do mundo. Depois de viver e trabalhar, de uma longa vida de trabalho e realizações, seja-me dado ainda ver morrendo o sol. Depois da vida, depois do dia, ver morrer o sol, porque o sol é amigo dos heróis, daqueles que efetivamente fazem o mundo acontecer, enquanto a noite, como ele diz no início do soneto, é apenas dos magros crapulosos. Vejam que o poema é quase que um manifesto dessa nova forma, deste novo fazer artístico, proposto por Antério de Quental, que, aliás, é a letra A do soneto português. Nós temos um ABC do soneto português, sendo A o realista Antério de Quental, B o arca de Bocage e C o clássico classicista Camões. Eu espero que você tenha gostado do poema. Se você gostou, não deixe de colocar o seu curtir aqui, apoie esse vídeo, isso é muito importante, esse feedback para nós, para o canal chegar a mais pessoas. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, inscreva-se se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Temos vídeos semanais de literatura para você. Você também pode seguir a Almada Consultoria pelo Instagram, @AlmadaConsultoria.
Estou terminando ali uma reformulação, mas tem conteúdos exclusivos e avisos de postagens daqui pelo nosso Instagram. E você pode enviar dúvidas e sugestões de pauta para o nosso e-mail, almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. É isso, um grande abraço e até a próxima.